Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Cá estamos, Padre Anselmo, com a palavra em primeiro lugar. Mais uma vez, com muita alegria, nos encontramos aqui e agradecemos a você que pacientemente tem nos acompanhado e tem convivido conosco este momento de crescimento humano e, sobretudo, espiritual, conhecendo a palavra de Deus. E eu queria lembrar ao querido Padre Fernando que no programa da semana passada ele nos ficou devendo uma pequena palavra. Já para terminar o programa, eu então pedi ao Padre Fernando que resumisse o que significa uma vida ressuscitada, já que a ressurreição é também um processo dinâmico de ser, Padre. Bem, uma vida ressuscitada é uma vida dinâmica em Cristo, neste mundo aqui. Não posso falar do mundo futuro, porque não ressuscitei ainda e nunca estive lá. Neste mundo aqui, ordinariamente, normalmente, se inicia com o batismo, onde, ou através do qual, Deus, pelo seu Espírito Santo, nos torna um membro de Jesus Cristo. De puro animal racional, eu agora me torno um membro de Cristo. É um sacramento, diz a teologia clássica, que imprime caráter, isto é um sacramento que não é repetido, é um sacramento que perdura nos seus efeitos, mas pode ficar inacabado. É como se eu ganhasse uma semente de altíssima qualidade e a jogasse no meu bolso, e deixasse lá e esquecesse. Essa semente algum dia germinaria dentro do meu bolso? Vai morrer. Isto é o que acontece com muitos que são batizados. São cristãos católicos de nome, mas o batismo não pegou, ou seja, não foi eficaz. Foi válido, mas não foi eficaz. E enquanto esta pessoa não se deixar arrastar-se para o Cristo, a semente fica dentro. É o que nós chamamos, os autores espirituais chamam de imobilismo espiritual. Sabe o que é o imobilismo? É não querer sair do próprio lugar. É não desejar nenhuma aventura, é não buscar nada, é se contentar com o pouco que tem e nada mais. São muitos. E aí nós temos a anemia total da vida cristã, que é uma vida e pode morrer também. Eu posso acabar perdendo a minha fé. Isto é, quem tem pouco, e isto está no texto bíblico, e se contenta com o pouco que tem, acaba perdendo até mesmo esse pouco. Agora, pensamos em outras pessoas, infelizmente não é a maioria não, que levam a sério o seu batismo. Esses iniciam uma vida em Cristo, como membros de Cristo. Tudo o que eu faço dentro do corpo de Cristo. Eu sou membro. O Cristo total está em mim também, ou eu estou nele. Certo? Eu já estou no Cristo. Tudo o que eu faço dentro dele. Porque ele me assumiu para sempre. Ainda que eu seja um membro mortificado, morto, eu sou um membro dele. Enquanto não ressuscitar para a condenação, não é? Sou um membro dele. Enquanto membro dele,
eu tenho meios de crescer na vida em Cristo. E são os meios ordinários que a igreja nos dá. Alguns são essenciais, outros são acidentais ou secundários. Essencial é eu conhecer os 10 mandamentos e observá-los. Essencial é eu me dedicar a uma leitura atenta do texto bíblico, da palavra de Deus. É essencial eu frequentar os sacramentos e, sobretudo, a penitência, a reconciliação e a Eucaristia. Viver os dons do Espírito Santo, deixar que o Espírito haja em mim, não opor barreira e viver pacificamente, alegremente, enquanto Deus me deixa neste mundo aqui. Eu estou crescendo. E Marcos tem uma parábola do crescimento que diz: a semente por si só vai crescendo. O que a plantou nem sabe como. Ele dorme, ele se levanta, ela mesma vai crescendo por ela mesma. Padre, Olha, eu dou um exemplo. Hoje, eu sou mais padre do que eu era quando me ordenei. então significa dizer que eu tenho chances de ser um padre melhor ainda. Deve ter, deve ter. Eu hoje conheço muito mais o que é ser padre do que no dia que eu recebi a ordenação. Aquele não foi o dia mais importante, foi o primeiro. Foi o primeiro dia, foi a semente. Mas o sacerdócio vai crescendo, a graça do presbiterato vai crescendo em cada um de acordo com a sua disponibilidade e docilidade ao Espírito Santo. Está vendo? Da mesma maneira, a vida cristã, ela vai crescendo. A ponto de, mas isto é um ponto muito elevado, poder dizer como Paulo: sede imitadores meus, Como eu sou de Cristo. Paulo estava vivo. Paulo ainda era carnal. Paulo estava neste mundo aqui, terrestre. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Os coríntios não tinham visto Cristo, mas viram Paulo. Conviveram com Paulo 1 ano e meio. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O padre, quando uma vida batizada no seu curso, porque todos nós caminhamos para a glória, né, da ressurreição, assim esperamos. Quando uma vida batizada não perdoa, não tolera, vive para machucar os outros, não se permite amar, nem amar os outros, não tem tempo para falar com Deus. Nesse momento da vida, como que acontece a questão da ressurreição, a semente do batismo? Ela morre, ela desaparece, não, ela está morta, murcha? né? Ela está morta. Claro que se houver aí uma conversão quase que miraculosa, ele não precisa ser batizado de novo. Ela está morta, mas está aqui. Mas ela está aqui, está mortificada, mas está aqui. Eu sou membro de Cristo. São Paulo não diz para os coríntios não fazerem de um membro de Cristo membro de uma prostituta? Até no pecado eu sou membro de Cristo. Mortificado, sem dúvida alguma, fora da graça de Deus, mas os dons de Deus são irrevogáveis. Padre, alguém poderia também afirmar assim, mas aí já seria tomado por uma ironia e uma brincadeira, né? Não devemos pautar a nossa vida nisso. Mas nós não conhecemos os critérios do julgamento de Deus, isto é, como Ele nos julgará no último dia. E se Ele usar de misericórdia para comigo, não serei eu agraciado pela ressurreição? Até onde vai a misericórdia de Deus? Quem sabe? Quem pode dizer? Ela é infinita, sim, mas isso significa que eu posso brincar com Deus? Aqui está a resposta em Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Deus non irridetur. Com Deus não se brinca.
de Deus não se zomba. Pode você cometer o pecado e não te acontecer nada a curto prazo. A curto prazo. Mas a médio e longo prazo, jamais. Olhem, esses que entram para o mundo da droga, se quiserem sair, eles só têm duas saídas. Ou para a cadeia, ou para a morte. E Deus não fará nenhum milagre para uma terceira alternativa, porque se meteu lá. Agora vai colher os frutos daquilo que plantou. Não é? Portanto, pecar é uma realidade triste e nossa. Mas nunca, nunca, e isso eu digo com toda honestidade, nunca peque por segurança. Isto é, eu estou seguro no próprio pecado, porque Deus é misericordioso, porque Deus é bom, porque depois de amanhã eu me confesso. Isto é pecar com segurança. Isto é brincar com Deus. Certo? Nós temos que fazer um intervalo e já voltamos. Nós estamos no segundo bloco e eu insisto naquilo que disse no começo. Existem aqueles que pecam por ignorância. Ignorância é culpável. Existe uma ignorância supina que não é culpável. Mas eu estou falando da ignorância culpável. Como também um médico que por imprudência, por negligência, matasse o seu paciente. Ele também é culpado. Ele também vai ser processado. Ele também pode ser preso. É uma ignorância que não condiz com ele, que não se admite na vida dele. Existe um pecado por ignorância. Existem aqueles que pecam por, digamos, fraqueza. Uma anemia tal na vida cristã, na vida em Cristo, que os leva ao pecado, quase que por hábito. Existe isso. Existem aqueles que pecam por indiferença. Já não é uma ignorância nem uma fraqueza, é um desleixo. E existem aqueles que pecam conscientemente, como se, não só conscientemente, mas como se aquilo fosse um prazer. Se deleitam no pecado. Se pervertem inteiramente. E muitos desses com segurança. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus não vai me fazer nada. Estas coisas têm que ser evitadas. Brincar com Deus e diferir a conversão. Sempre para amanhã. Sempre para depois, para o fim do ano, para o próximo Natal, para a próxima Quaresma, para a próxima Páscoa. Ainda está longe. Eu ainda posso viver bem, em paz a minha vida e deixar Deus em paz. Bom. A gente então, né, ouviu aí o padre falando sobre como construir uma vida ressuscitada, né? Passos muito bons. Agora eu acho que uma outra dúvida também ainda do nosso telespectador, padre, é aquela velha questão. Um corpo ressuscitado, ele volta novamente a esta vida para ter uma outra vida nos moldes da carne? E aqui, padre, eu queria abrir um parêntese com a famosa tese da reencarnação. Há muitos irmãos católicos, né, cristãos, que professam a mesma fé que nós e que, lamentavelmente, comungam a Eucaristia no domingo, bebem do Evangelho dominical e, num dia qualquer de semana, também sente-se à vontade de participar do culto espírita, sem entrar na base do julgamento. Ressurreição tem relação com reencarnação, padre? De modo algum. A reencarnação é ontologicamente impossível e teologicamente absurda. Não há possibilidade nenhuma de aceitar o que se chama de metempsicose.
ou transmigração das almas, de um corpo para outro corpo. Na nossa própria antropologia, isto aqui não é possível. Não é possível eu ser você, ou eu estar dentro de você, e nem é possível você estar dentro de mim e ser eu. Isto já do ponto de vista filosófico. E por isto mesmo, esta teoria é já cortada, aniquilada na filosofia, numa sã e sadia filosofia. Teologicamente, ela é, como eu disse, um absurdo, certo? E outra, tiraria toda a responsabilidade nossa, toda a seriedade da vida. Por que a vida é séria? Porque ela é vivida uma vez só. Se não fosse vivida uma vez só, eu poderia diferir sempre. E poderia viver da forma que eu quisesse, porque na outra encarnação eu posso ser outro. Eu terei novas chances. Se tem uma, por que não duas? Por que não três? Colocado o princípio, se vai ao infinito. E isto aqui não é um processo inteligente. Entende? Então, bom, agora é claro que existam católicos espíritas, infelizmente existem, né? Mas a esses eu daria um conselho, ou uma coisa ou outra. Ou o espiritismo todo inteiro, com a sua lógica ou a sua falta de lógica para mim, ou o cristianismo todo inteiro, sem o espiritismo e sem sincretismo também. Candomblé, que mais que tem? Macumba, Macumba, né? Todas essas coisas aí, magia negra, com o cristianismo não se casam de forma nenhuma. E outra, você vê, então, do que Cristo nos libertou? De tudo isso que você acabou de falar. Cristo nos deu uma liberdade total e completa. Eu não posso passar debaixo daquela escada 2 vezes. Por que não? Por que não? Eu sou livre. Eu sou um filho de Deus. Estão vendo? Quem não leva a sério a filiação divina acaba sendo o escravo de todas essas coisas aí. Já é o seu castigo. Escolheu a escravidão. Já está recebendo sua paga, né? Já. E o castigo vem a galope nesse caso aí. Porque ele vem já neste mundo. Né? A pessoa se torna escrava de tudo isso. Padre, tem o texto da ressurreição do Evangelho de João. Aqui assim, as perguntas vão fluindo a partir do momento que o padre vai nos trazendo explicações muito profundas e fecundas. Quando a gente olha o discurso da ressurreição no Evangelho de João, há uma cena que particularmente me toca. É quando Jesus chama Maria pelo nome. E talvez essa, mais do que uma dúvida, seja uma curiosidade do nosso telespectador. Eu sei que o tema é delicado. Nós nunca experimentamos a ressurreição. Mas a seu ver, pós-morte, Deus nos chamará pelo nome, Padre? O Apocalipse nos diz que nós receberemos um nome novo. O que significa isso? Um nome que convenha plenamente à minha essência, à minha substância individual. Uma pedrinha, na linguagem apocalíptica, com um nome que só eu e ele sabemos. Isto é, você será verdadeiramente você, na sua plena identidade, no dia em que ressuscitar dos mortos. Que significa Anselmo? Para este mundo aqui vai bem, mas para o mundo de Deus, isto não tem mais sentido. Certo? Seremos novas criaturas, divinizados, sem que
se perca a distinção entre Criador e criatura, né? E entremos para um panteísmo aí. É porque alguns, na hora de interpretar, inclusive, a teologia aí, sobretudo de Santo Tomás, porque ele acredita num processo de divinização do homem. Não só ele, todos. As pessoas confundem achando que a criatura se mistura de tal modo com o Criador que... Isso seria panteísmo. E esse panteísmo está excluído da vida cristã. Nós não seríamos mais nós. Quer dizer, todo o nosso esforço acabou. Não haveria vida eterna para nós. E seríamos fagulhas de Deus. Isso não tem nenhum sentido. Agora, a divinização é entrar no seio da Trindade com a nossa identidade, com aquele nome divinizado que será nosso e que só Deus e nós receberemos. Aqui nós já falamos sobre o processo da ressurreição. Nós já conhecemos a ressurreição nos textos das Sagradas Escrituras. O padre já nos falou sobre uma vida ressuscitada. Já diferenciamos encarnação de ressurreição. Já falamos sobre ser chamados pelo nome pós-morte. E agora eu teria uma última pergunta, padre, de coração. E a última pergunta é: naquele dia, São João da Cruz acredita que Deus olhará para mim e eu serei obrigado a olhar para Deus. O que é que vai contar mais, padre? É o nosso esforço humano ou a graça de Deus? Claro que é a graça de Deus. É Ele que nos conduz. Ele vai à frente. Eu tenho para mim uma metáfora muito bonita. Ele vai à frente abrindo as rochas. Já está. O Cristo vai à nossa frente abrindo os nossos caminhos. A nós nos resta simplesmente agarrarmos nele e dar os passos que ele vai dando. Não ficarmos imóveis. Mas quem abre o caminho é ele. Quer dizer, mas nós precisamos caminhar. Nós nos agarramos a ele como um motoqueiro. Quem guia a motocicleta é o da frente. E o de trás se segura nele para não cair e não ficar machucado. Essa é a nossa função. Sim, sim. E já é muito, viu? Já é muito, porque quebrar as geleiras por nossa conta, nós não podemos de jeito nenhum. É ele quem as quebra. Nós simplesmente nos seguramos nele. É toda a nossa responsabilidade. E é tudo o que Deus quer de nós. Que nos seguremos nele. Ah? Bom, agora temos que encerrar. Que pena, o nosso programa está chegando ao fim. Quer dizer, chegou ao fim, né? Já chegou. Mas a gente espera voltar com os telespectadores, com as mesmas pessoas e com a alegria de todos em termos a fé e sermos iluminados através da nossa fé. Muito obrigado. A você e a sua família, um bom domingo, uma boa semana. Fique na paz do Senhor.